Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um curso na Seara de Jesus, a mais uma aula, do nosso curso de Educação Mediúnica primeiro ano. Hoje, com um enorme prazer, em estarmos reunidos, nós vamos explanar, nós vamos trazer aí o conhecimento da primeira aula do livro do curso de Educação Mediúnica segundo ano. Então, hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a formação dos médiuns. E eu espero que todos estejam bem, onde cada um, na segurança da sua casa, consegue assistir a aula no tempo em que for melhor para você, mas a aula hoje já está com uma nova visão, está num formato diferente, onde o expositor está ali ao vivo, onde nós podemos conversar através do chat, colocando as nossas dúvidas enquanto a aula está acontecendo. Então, seria bom que toda terça-feira, às 20 horas, nós estivéssemos reunidos na segurança da nossa casa, usando o nosso computador ou o nosso aparelho de telefone, celular, e estivéssemos todos conectados na aula. Então, não vamos demorar muito, porque também o nosso tempo ele é curto, no máximo 35 minutos, e a gente também não pode se estender muito, Então, vamos começar. Na parte A, nós vamos falar sobre a formação dos médiuns, e na parte B, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que tem tudo a ver com a formação dos médiuns. E a gente vai perceber isso ao longo da parte A. Então, na parte A, formação dos médiuns, e eu já começo fazendo uma pergunta a vocês e gostaria que vocês se manifestassem através do chat. Então, existe um processo de formação de médiuns? Eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acham? Existe um processo em que se forma o médium, que o médium ao final ele sai pronto para poder atestar e falar: eu sou médium, eu estou pronto para poder fazer tudo? O que vocês acham? Eu gostaria de saber. Escrevam aí a opinião e a gente vai conversar, tá bom? Vou dar um tempinho. Então, vamos lá. O livro, ele diz que não há uma formação de médiuns. Esse processo de formação do médiuns, ele não acontece, Ele não existe um processo específico para se formar médiuns. Mas o que acontece é isso daqui, olha. O mais aconselhável é uma orientação, um esclarecimento positivo. Então, muitas vezes, o que nós temos? É uma pessoa que está ali, que está um pouco mais de tempo, naquela formação ou naquele trabalho, e aí então o que a gente recebe com a ajuda inclusive dos espíritos, mas a gente compreende que essa formação, esse processo de formação do médium, ele não existe. Mas o que é mais aconselhável então é nós recebermos sempre uma orientação de alguém que já tenha passado por aquela experiência, ou que está passando, ou que está nesse exemplo, nessa vivência há mais tempo do que nós, e também o que precisa que nós percebemos? A nossa observação. Nós já estamos no final do nosso curso de Educação Mediúnica, não é mesmo? E ao longo desse ano nós percebemos que o que ficou dito aqui para nós, que ficou explicado para nós aqui durante todo esse curso de Educação Mediúnica do primeiro ano, é que a observação, é que o estudo, que a tranquilidade do médium, a paciência, a leitura, a importância que ele dá para se reformar, para olhar para dentro de si e procurar ser mais amoroso, ser mais compreensivo, tá bom? Mas então, esse processo de formação do médium, ele não existe. Mas quem é o médium? A gente já sabe, já vem quase que na ponta da língua, Que o médium é o medianeiro.
Tá? Eu falei que já vem quase no na ponta da língua, porque ao longo desse ano a gente já aprendeu que o médium é aquele que faz a intermediação entre os dois planos. É ele que liga e que recebe a informação do espírito, passando a informação aos homens. Então ele fala, eu achei interessante essa frase, né, para definir o médium, então eu trouxe para vocês e está lá no livro. Médium são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligente ou inteligível. Compreenderam isso? Então, o médium realmente é aquele intermediador, né? É aquele que recebe a mensagem do espírito e transmite em forma de conhecimento, em forma de esclarecimento, né? Que é a mesma coisa, mas em forma de aprendizado, trazendo uma mensagem, trazendo um recado, trazendo um alerta, mas são mensagens que o médium recebe do espírito passando para os encarnados. Olha aí o que eles falam, olha que importante. Ele fala que somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Isso foi tirado do livro dos médiuns, lá no capítulo 17, na segunda parte, tá bom? O que ele fala aqui? O capítulo 17, ele vai falar da formação, né, do médium. E ele pega e fala daquele médium iniciante que tem a intenção de receber uma comunicação logo de início de um familiar, de alguém conhecido. Então, no livro dos médiuns, eles estão explicando que isso daí só vai acontecer porque ela não necessita só da sua capacidade de médium de querer receber a mensagem desse irmão familiar, né, desse espírito familiar, mas que precisa haver uma aptidão, é necessário haver uma aptidão fluídica, né? E muitas vezes essa aptidão fluídica ela não ocorre, tá bom? Então ele pega e esclarece aqui que ela somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Então, a gente percebe, meus queridos, que é preciso tempo, paciência, conhecimento de si mesmo, conhecimento de toda a ciência ou de uma grande parte da ciência. É importante, uma vez que queremos ser médiuns, né, nos colocarmos na posição de intermediador, nós precisamos estar preparados para receber boas comunicações, para nos fortalecer, para sermos confiantes, tá bom? Então vamos continuar, porque a gente vai falar disso depois. E aí ele pega e fala, né, de desenvolver e fala de uma outra palavrinha, que a gente já vai ouvir daqui a pouco. O que significa desenvolver a mediunidade? Porque ele fala em desenvolvimento da mediunidade. O que vocês acham que é esse desenvolver a mediunidade? O que lembra vocês? Desenvolver a minha mediunidade. Eu vou dar um tempinho para vocês também escreverem aí no chat, para a gente poder fazer uma participação bem legal e bem gostosa e todo mundo participando da aula. Desenvolver a mediunidade, parece que a gente começa de uma fase e passa para uma outra fase, não é? Não parece isso mesmo? O que significa desenvolver a mediunidade? A gente sai de um estágio e caminha em direção a outro estágio. Depois eu quero ver aí o que vocês estão escrevendo e a gente vai conversar e vai procurar esclarecer, né, as dúvidas. Então ele pega e fala que desenvolver a mediunidade nessa questão é como o espírito não, mas o médium ele precisa passar da fase embrionária para a fase da maturidade. Então é isso mesmo, o médium quando começa
o curso de educação mediúnica, né, o curso da doutrina espírita começa lá no curso preparatório. Vocês que já estão no curso de educação mediúnica primeiro ano, quando vocês se recordam lá de quando entraram no curso, começando pelo básico 1, né, depois na verdade pelo preparatório, né, depois o básico 1, básico 2, o Aprendizes do Evangelho, primeiro e segundo ano. Então a gente percebe que éramos uma pessoa, e vocês conseguem se recordar de como que era a mediunidade de vocês naquela época e como estão hoje. Vocês conseguem perceber se vocês estão melhores ou o quanto vocês estão melhores, o quanto vocês já se acalmaram, o quanto vocês já não estão mais ansiosos, o quanto vocês compreendem, que tem que esperar, que tem que ter paciência, que tem que observar, o quanto é importante trocar os nossos vícios pelas nossas virtudes. Então, desenvolver a mediunidade é você passar dessa fase embrionária em que é a criança que não sabe andar, que engatinha, que levanta e cai, não é? E é isso. Para a fase da maturidade, em que você já adquire uma certa certeza, confiança, você já consegue identificar o que é seu e o que não é, você acaba adquirindo uma maturidade mesmo. Ele fala que diz respeito à formação específica do médium, diz respeito à preparação para o exercício da mediunidade de modo seguro e satisfatório. Então, nós percebemos que desenvolver a mediunidade, ela não é do dia para a noite, não é em um ano. E quando a gente fala, nossa, mas um ano demora, né? Sim, mas a gente percebe o quão pouco nós conseguimos se desenvolver em um ano. Nós já estamos no 5º ano, né, do estudo da doutrina espírita, não é isso? Preparatório básico 1, básico 2, Aprendizes do Evangelho 1 e 2, e o curso de educação mediúnica primeiro ano. Nós então estamos no 5º ano de curso. Nós já somos capazes de olhar para trás e perceber sim as melhoras que nós realizamos na nossa vida. Então, ela diz respeito à formação específica do médium. E o que significa educar a mediunidade? Porque tem as duas coisas, né? Você pode desenvolver a mediunidade, mas você não se educar. Escrevam aí o que vocês acham que significa educar a sua mediunidade. Escrevam no chat o que diz respeito à educação da mediunidade. Vou mostrar aqui, vamos lá. Educar a mediunidade é disciplinar o seu exercício, limpando dos vícios e dos maus hábitos. Ela objetiva, educar a mediunidade, ela tem como objetivo disciplinar o uso da faculdade mediúnica, de modo a evitar o seu mal, aí é o, né? Não são os o, você corta o S aqui, o seu mau uso, tá bom? Então, educar a mediunidade é você se transformar como ser humano, num ser humano melhor, conforme eu já tinha falado, né? Trocando os seus vícios por virtudes. E isso, meus queridos irmãos, só vem com o tempo. Não é fácil a gente se educar como ser humano, porque quando a gente sai aí na rua, no convívio com a família, né, onde nós somos verdadeiramente o que somos, é um pouco difícil nós conseguirmos viver em sociedade com as pessoas e ser um bom espírita, né? Ser uma pessoa educada, nos livrando dos nossos vícios, das nossas más tendências, dos nossos maus pensamentos, né? E fazendo isso, nos limpando dos nossos maus hábitos, nós estamos educando a nossa mediunidade. Então, nós precisamos não só desenvolver a mediunidade, adquirindo ou passando dessa fase embrionária para a fase da maturidade, procurando assimilar quando um irmão chega, a gente conseguir interpretar se é uma energia positiva, uma não tão boa,
a gente conseguir assimilar que são as 5 fases que a gente vem conversando aí na parte C da nossa aula. Que apesar da gente não estar praticando a parte C, mas nós estamos comentando sobre elas, né? Então, ao longo das aulas desse ano, elas foram comentadas pelos expositores e hoje nós vamos falar também dessas 5 fases, né? Da assimilação, da percepção, do envolvimento, das 5 fases. E é necessário para que isso aconteça, nós desenvolvermos a nossa mediunidade e educarmos a nossa mediunidade. A gente percebe como está tudo ligado, né? Se a gente não conhecer essa parte aqui do desenvolvimento da mediunidade, procurando assimilar, e é por isso que precisa desse estudo, e falando dessas fases em que nós passamos, do nosso trato com a mediunidade, a gente vai adquirindo aí essa maturidade necessária no desenvolvimento. Então, e que é necessária para essa preparação para o exercício do trabalho mediúnico, para ele ser mais seguro e satisfatório, conforme está dizendo aqui na frase. E educar a mediunidade também é necessário por todos nós. Isso porque ninguém entesoura a competência através de expectativa. E eu tirei essa frase aqui do livro Opinião Espírita, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Ivaldo Vieira. Está lá no capítulo 20. Quem quiser ler, é um capítulo curto, mas quem for ler esse capítulo 20 vai ficar encantado. Eles são eles nos chamam a nossa atenção, sempre com amor, meus irmãos, é sempre para o nosso bem. Mas ele diz, com relação a essa primeira parte, porque ninguém entesoura a competência através de expectativa, ele fala de um irmão que bate à porta de uma empresa para buscar um emprego, para buscar uma oportunidade de trabalho. E aí, então, ele é recebido pelo chefe da empresa, que o recebe muito bem. E aí ele explana, ele fala, ele consegue não se humilhar, mas ele consegue expor aquilo que ele tem vontade, ele põe para fora aquilo que ele tem vontade, né, o desejo dele. E aí o chefe, então, da empresa, então ele vai até a empresa com um propósito, vamos lá, a pessoa interessada na oportunidade de emprego, ele vai até a empresa procurando uma oportunidade, ele se mostra, ele mostra o que ele está interessado, então ele vai até lá, se mostra interessado, é recebido pelo chefe da empresa, que o recebe muito bem, que ouve as suas intenções e dá a oportunidade para esse irmão. Só que esse irmão, quando ele está dentro da empresa, ele não se mostra interessado, ele não mostra interesse em conhecer como é que a ferramenta do trabalho que ele escolheu fazer funciona. Ele não se interessa e não procura se aprimorar, fazendo estudos sobre aquela função que ele exerce. E aí o chefe que tudo observa e que está observando, ele percebe que você não tem aquela aptidão para exercer aquela função. E aí ele então resolve, para o bem de todos e da empresa, ele resolve substituir você. Na verdade, em outras palavras, você acaba perdendo a oportunidade que você tanto queria. Então ele termina esse trecho dizendo: porque ninguém entesoura a competência através de uma expectativa, através de só uma expectativa de um querer, né? Mas você tem que se esforçar para conseguir se aprimorar na função que você deseja. E aí, nesse mesmo capítulo, ele dá um outro exemplo. Ele fala da criança, eu não lembro se ele fala da criança, mas ele fala talvez da pessoa que deseja fazer um curso. E aí, então, ele vai até a escola procurar saber sobre aquele curso, e aí ele se mostra super interessado, e ele vai, e ele procura saber quando é que começa a aula, procura saber de tudo. E ele é recebido pelo responsável ali da escola, que o recebe também muito bem, que explica todas as coisas para ele, o direciona, e aí, então,
ele que está observando, o chefe lá do curso, que está observando, o dono do curso ali, ele está observando essa pessoa que se dispôs a começar o curso para poder aprender, adquirir experiência. Ele observa que essa pessoa, ele não se interessa em chegar cedo, então muitas vezes ele não tem o compromisso de chegar no horário, ele não tem o compromisso de ler os livros que o curso oferece para se aprimorar naquela ciência, naquela questão. Ele percebe que a pessoa não tem o interesse e não procura se desvincular das dificuldades, procurando adquirir conhecimento, procurando conversar com as pessoas para querer saber como é que funciona, trocar ideias, dividir ideias. E aí, então, o chefe que está observando, ele pega e fala, a única coisa que eu posso fazer, né, o que resta fazer com você é te repetir de ano, né, e você tem que repetir o curso. E ele pega e escreve, porque ninguém entesoura a cultura por osmose. Então, o que fica dito para nós, meus queridos, é que a mediunidade é da mesma forma. Ninguém entesoura a competência mediúnica através de expectativa. Há que ter a vontade de aprender, a vontade de sempre procurar fazer o melhor, de se preparar, de se transformar como ser humano, né? Principalmente como ser humano, se colocando na posição de médium, de intermediador, recebendo a mensagem dos espíritos e passando para os homens, passando pelo crivo da razão, todo aquele conhecimento que a gente já aprendeu ao longo do curso durante esse ano. E também que ninguém entesoura cultura por osmose. Então, que não adianta dormir com o livro embaixo da cabeça. Então, que é necessário nós lermos, nós aprendermos, nós lermos muitos livros, nós conversarmos, nós estudarmos. Escrevam no chat o que vocês estão pensando, o que vocês estão... À medida em que a gente vai passando os slides e vai conversando, vão colocando aqui no chat o que vocês estão pensando, o que vocês estão assimilando. Vão dividindo conosco essas experiências porque elas são válidas. É isso que a gente vai trocando, a minha experiência com a de vocês e com a dos outros professores, com os outros expositores que vão também estar na sala de aula, também conversando no chat. Vamos usando a nós como irmãos, as nossas experiências. E aí ele dá uma recomendação para nós, meus irmãos. Partindo da sinceridade do médium, todo o aperfeiçoamento das forças espirituais deve apoiar-se no estudo que ilumina o campo da vida. Então percebe que a nossa vida, ela tem que ser uma transformação diária. Transformação diária a todo momento. A gente precisa estar atento aos nossos sentimentos. Quando chega uma força estranha, quando chega um sentimento estranho perto de nós. E isso nós aprendemos ao longo desses 5 anos de estudo. Então ele fala, partindo da sinceridade do médium, todo o aperfeiçoamento das forças espirituais deve apoiar-se no estudo que ilumina o campo da vida, transformando a tua vida, e no trabalho que se converte em lavoura do bem. Então a nossa vida, ela passa a ser modificada. Nós já não somos mais o que fomos no passado. Nós já não somos mais a criança. Nós já temos uma certa maturidade para reconhecer que não é mais necessário continuar com os nossos vícios e com os nossos erros e o nosso jeito marrento de ser, que é necessário uma transformação compreendendo aquele irmão que caminha conosco. E isso daí vem só realmente ao longo dos anos. Então, o estudo da mediunidade, o desenvolvimento dela, o aprimoramento e a formação da nossa função, né, que não seria uma função, mas a nossa formação como médiuns, ela vem com tudo isso, com o tempo, com o aprimoramento, com o nosso trabalho no bem, com o nosso trabalho dedicado ao próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. E aí, então, no sentido espírita,
Desenvolver mediunidade é aprimorar a nossa capacidade de relacionamento com os espíritos. Então percebe que é tudo aquilo que nós já falamos, né? Do desenvolvimento aqui, olha, do desenvolvimento e da educação da mediunidade para, no que diz respeito no sentido espírita, desenvolver essa mediunidade é aprimorar a nossa capacidade de relacionamento com os espíritos, porque os espíritos eles vão procurar os iguais, né? De acordo com a nossa capacidade fluídica, a nossa vibração. Portanto, é a nossa educação psíquica. É o que eu estou fazendo aqui. Se o pensamento é a primeira matéria que nós somos capazes de gerar e com o nosso pensamento nós envolvemos todo o nosso ser, a educação psíquica ela passa a ser de fundamental importância, né? Nós estarmos conectados com Deus, né? Lembra que Jesus falava, eu e Deus somos um? Jesus saía para meditar e entrava em comunhão com Deus. E nós também podemos fazer isso, né? Nós também podemos fazer isso, meditar e entrarmos em comunhão com Deus e com os bons espíritos. Avançando, das múltiplas formas de comunicação mediúnica, a psicografia é certamente a mais segura, a mais completa e a mais fácil de fiscalizar. Então eu trouxe o desenho aqui de Chico, né, de um irmão aqui psicografando, não é Chico, né, Chico e o mentor, né, Emmanuel, e ele fala, e não importa também se é Chico, tá bom? Quis trazer uma psicografia, né, um irmão psicografando, um médium psicografando. Então, das múltiplas formas de comunicação mediúnica, a psicografia é certamente a mais segura, a mais completa e a mais fácil de fiscalizar. E dentre, na psicografia, essas comunicações espíritas de efeitos inteligentes, elas podem ser, o que vocês acham que elas podem ser? A escrita, ela pode ser de quantos tipos ou de quais tipos? Comentem aí no chat. Comentem 1 ou 2 tipos de comunicação escrita de efeitos inteligentes que nós já sabemos, conhecemos ou o que vem na nossa cabeça. Escrevam aí. O que vocês acham? Espero que dê tempo. Tem 10 minutos de aula. Vamos lá. Então, ele fala que existem... elas podem ser, as comunicações escritas de efeitos inteligentes, elas podem ser mecânicas, elas podem ser intuitivas, elas podem ser semimecânicas ou inspiradas. Então, através da psicografia, a psicografia, essas comunicações escritas, que é a psicografia, ela pode ser de quantos tipos ou quais os tipos que ela pode ser. Então, ela pode vir através de uma forma mecânica, a mão escreve por uma força empenhada e no livro nós temos todo o conceito do que é uma psicografia mecânica, uma psicografia semimecânica, a intuitiva e a inspirada. Eu não trouxe aqui porque ia trazer muito espaço e tinham outras coisas importantes para serem trazidas, mas quem leu a matéria sabe que cada uma delas é diferente, cada uma delas o médium participa mais ou menos, né, da comunicação escrita, da psicografia. Então vocês leiam lá o significado de cada uma delas e o que cada uma delas, então, portanto, de que forma cada uma delas atua. Quais são as condições mais importantes no desenvolvimento da faculdade mediúnica? O que vocês acham, meus queridos? Quais são as condições mais importantes no desenvolvimento da faculdade mediúnica? Será que o compromisso? Será que o estudo? Será que a assiduidade? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. A aula está bem participativa, né? Eu quero ver todo mundo aí escrevendo, participando.
quais são as condições mais importantes. Eu trouxe duas, né, que são as duas que estão lá no livro, mas não gostaria que vocês fossem lá olhar no livro. Se vocês tiverem lido o livro, vocês vão escrever no chat, aí a gente vai conseguir participar da aula. Então, olha aí, ó, é a transformação interior à luz do Evangelho. Então, é colocar o Evangelho dentro de você, é colocar o Evangelho na sua essência, em você como ser humano. Então, isso daí precisa de estudo, vivência, observação do mundo exterior, observação da relação com o ser humano. E ele também fala que a condição também importante para o desenvolvimento da faculdade mediúnica é a vontade firme de ser o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, é a nossa vontade firme de ser um intermediário bom. A faculdade mediúnica pode ser interrompida temporariamente por diferentes motivos. Então, aqui eu também não trouxe porque ia ocupar muito tempo, né, muito espaço, tá bom, meus irmãos? Mas eu quero que vocês leiam lá a aula. Então, a faculdade mediúnica que nós passamos a perceber em nós, ela pode sim ser interrompida momentaneamente, né, temporariamente. E ela pode ser por esses motivos, para uma advertência, para alertar a gente como médium de algo que talvez nós estamos fazendo. Então pode ser para alertar, então ela é suspensa para que você preste atenção àquilo que você tinha antes e acabou perdendo, ou acabou sendo interrompida. Ela também serve como uma benevolência, né, como um momento para que você possa refletir, para que você possa assimilar, né, aquilo que você tinha para aquilo que agora você está sentindo, e também pode ser para uma provação, para que você seja provado, né, experimentado. Então lá ele traz mais coisas a respeito dessas três aqui, né, que pode ser interrompida, e eu gostaria que vocês lessem e escrevessem no chat, participassem, tragam aí o conhecimento de vocês através da leitura que vocês fizeram do tema da aula de hoje. Tá bom? Escrevam no chat que a gente vai lendo e vai conversando a respeito e vai trazendo para os outros alunos que estão também assistindo a aula, vai trazendo o conhecimento de cada um de nós, como se nós estivéssemos mais ou menos parecido lá na sala de aula. É importante ainda esclarecer que a perda da mediunidade nem sempre significa uma punição, meus queridos, pelo abuso ou o mau uso da faculdade. Ela pode ocorrer, ela pode acontecer que seja um encerramento de uma determinada tarefa e o início de uma outra tarefa. Então, nós não temos que ficar preocupados se a nossa mediunidade estancar, se a nossa mediunidade parar, aquela mediunidade que você estava dando abertura. Porque muitas vezes não é pelo mau uso que a gente está fazendo. E a gente pega e fala, mas eu estou tentando me concentrar, eu estou tentando ser uma pessoa tão boa. Não que eu estou conseguindo 100% das vezes, mas eu estou preocupado, eu estou analisando, eu estou atento. E por que parou a minha mediunidade? Ele pega e fala que nem sempre significa uma punição. Pode acontecer que seja o encerramento de uma determinada tarefa e o início de uma outra tarefa. Deem tempo ao tempo. Paciência e calma, isso é importante. Ele vê ao contrário, né, meus irmãos? Me desculpa, mas ele fala que também pode acontecer a mudança da caligrafia quando você vai fazer a psicografia. Todo esse tema está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 17, tá bom? Que nós já trouxemos aí nos slides anteriores. Então, vamos procurando ler, compreender, aprender, porque conforme a gente já disse lá, que ela não vai acontecer por osmose, né? Então vamos procurar nos aprimorarmos na tarefa que nós estamos nos estudando, nos aprimorando. E a parte B, então, traz a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela vai dizer respeito que Deus deu um talento para cada um de nós. Talento que era a moeda, né, servia como uso
corrente no comércio e também para avaliar metais preciosos. Então, o talento era uma medida usada antigamente pelos romanos e por um outro povo que eu esqueci o nome agora, mas isso daí acho que também não é importante, né? Mas que era usado no passado. Eu trouxe alguns exemplos de talentos, né, de moedas, e elas tinham um valor, e elas tinham um formato diferente, tá vendo? E a gente já começa a perceber que a parábola dos talentos, para quem já conhece a parábola, a gente já começa a perceber que Deus deu um talento e que cada um de nós tem uma formação, cada um de nós é um ser individual, onde nós trazemos, cada um de nós, as nossas experiências, as nossas assimilações e os nossos crescimentos. A parábola do talento, ela diz aquele exemplo em que o Senhor deu um talento para cada um dos seus servos. Para um servo deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos e para o outro deu 1. E quando ele volta, ele vem pedir explicação ou pedir a devolução do seu talento, porque o talento era uma medida usada para o comércio, né? Ele dizia respeito à questão financeira. E nós já sabemos que nessa parábola do talento, cada um dos servos fez um trabalho com o talento que recebeu, com o dinheiro que recebeu. E o talento também diz respeito à nossa mediunidade, então, portanto. O que são os talentos? São os bens e os recursos que temos para evoluirmos. Então, o Senhor, na parábola do talento, a uns ele dá o dinheiro, né? Ele está falando agora do Senhor, né? De Deus. Ele deu a cada um de nós também um talento. E cada um de nós tem uma formação, cada um de nós tem uma capacidade de receber esses talentos. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado para aquele que parece que tem mais do que nós, ou parece não, ele tem mais do que nós. E nós não devemos ficar preocupados com esse irmão, porque aqui no capítulo ele pega e fala que o Senhor ele dá a uns o dinheiro, a outros ele dá a sabedoria, a outros ele dá os dons espirituais e a outros concede todas essas dádivas reunidas. E é nesse sentido que a parábola dos talentos, ele traz que o Senhor, ele deu para um servo 5 talentos, porque aquele irmão que recebeu os 5 talentos, ele tinha capacidade de receber todas as dádivas reunidas. Então, ele tinha a capacidade e é bom que ele saiba, uma vez que ele tem todas essas capacidades, é bom que ele saiba trabalhar com ela para não se perder, para que ele consiga estagiar nessa vida, nessa existência, nessa reencarnação, fazendo o melhor que ele pode, auxiliando o próximo no desenvolvimento da melhora do irmão, de todos os irmãos. É o relógio aí despertando já para o final da nossa aula. Eu já estou encerrando, mas é isso. Todos nós temos um talento, todos nós recebemos uma aptidão, todos nós somos diferentes um dos outros, mas nós precisamos da diferença de cada um de nós para nos ajudarmos a crescermos, a nos desenvolvermos, a nos aprimorarmos, a estagiarmos aqui da melhor maneira possível. Essa parábola dos talentos, ela exprime os deveres que nos auxiliam materialmente e moralmente. Então, a parábola dos talentos, ela permite que, se nós bem trabalharmos com o talento que possuímos, elas nos auxiliam a nos melhorarmos moralmente como ser humano, procurando ser uma pessoa melhor, e também a nossa moral. A gente compreende já que não é necessário mais fazer algumas coisas que são amorais. E isso traz felicidade para mim como ser humano, uma vez que eu sei lidar com a sociedade, respeitando a sociedade e o interesse e o direito do meu próximo e os deveres do meu próximo, respeitando as dificuldades que ele tem, auxiliando, ensinando, mas uma vez que eu compreendo que cada um de nós tem um talento e que cada um de nós está num nível, num grau de evolução, eu passo então a me melhorar moralmente também. E aí é felicidade, né? Uma vez que eu compreendo e
e me transformo como ser humano, eu também sou mais feliz, eu me sinto mais satisfeita de estar aqui nesse planeta Terra, e cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu quero ir atrás de outra coisa nova e outra coisa, e sempre me aprimorando, procurando ser excelente naquela função que eu escolhi, que eu desejei. E a questão 573 do Livro dos Espíritos, com relação a essa questão dos talentos, ele fala que qual é a missão do espírito, né, do espírito encarnado aqui na Terra. E ele pega e fala que é aprimorar, que é desenvolver a ciência, que é ajudar no desenvolvimento da indústria, que é auxiliar no desenvolvimento do próximo. E no finalzinho ele pega e escreve, porque cada um tem uma missão nesse mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então todos nós temos o nosso talento. E aí ele termina então, já estamos no último slide, o Espiritismo é a grande luz de libertação das consciências, ainda embotadas na materialidade. Então a doutrina espírita, ela é libertadora, e à medida em que a gente compreende o que é que nós estamos fazendo, o que é que a doutrina espírita tanto nos ajuda, tanto nos esclarece, uma vez que ela consegue nos pontuar aqui nessa nossa reencarnação, a gente compreende que o Espiritismo é luz de libertação das consciências ainda presas à materialidade. E o médium esclarecido e evangelizado será sempre, ele mesmo, o portador da mensagem cristã, exemplificando o amor, levando a luz e a esperança onde quer que esteja. Que cada um de nós tenha recebido o melhor da aula de hoje, tenha procurado colocar a paciência, a reforma íntima dentro de si, tenha procurado entender que a observação é muito importante, mas que o estudo, a educação de você como ser humano, ela é importante. E que ninguém chega ao Pai senão por amor, não é? Então que o amor tem que ser praticado em todas as diversas faixas da nossa vida, em todos os lugares onde nós estivermos. Eu desejo a cada um de vocês que a paz habite a casa de vocês e o coração de vocês. E que a partir de hoje, do nosso pensamento, ele esteja mais fortalecido e mais firme da nossa posição como médiuns, o que cabe a todos nós aprendermos. Um grande abraço no coração de todos vocês, um grande beijo e não esquece que eu amo todos vocês. Tá bom? Uma boa noite, um bom descanso e vamos continuar conversando, sempre. Graças a Deus.